galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal MNG, estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2018, primeira aplicação, caderno azul, né? Estamos quase acabando aí as questões de linguagens, né? Finalizando aí, né? Finalizando não, ainda tem mais algumas questões, mas estamos terminando aí. Parabéns a vocês que estão aí na luta, estudando, né? Fazendo aí as questões, né? Bons estudos para todos, né? Porque não é fácil, né, gente? Mas estudando que a gente aprende, a gente erra, acerta e aprende de novo. É tudo conhecimento e com certeza vai ajudar muito vocês aí nos estudos, tá bom? Espero de verdade que ajude vocês a treinarem mais ainda aí, né? Principalmente agora que tá aproximando o Enem, tá bom? Gente, uma questão muito interessante de linguagens, né? Questão 40. Ela é do Twitter, né? Do Twitter, enfim. É uma rede social muito utilizada. E eu acho bacana que o Enem ele gosta muito de cobrar questões do Twitter, né? Realmente interagindo aí ao público. Claro, o Enem é de todas as idades, mas justamente interagindo bastante com o público jovem, que é algo que é muito utilizado, né? Essa rede social que é bastante utilizada aí. E não é a primeira questão sobre Twitter, na verdade, temos várias questões aí do Enem sobre Twitter, sobre essa rede social que tem um grande impacto aí nas mídias sociais, né? Bem interessante. Olha só, vamos lá, vamos para a questão, né, da academia.org.br, é de 2015, tá, gente? Então, perceberam que o Enem também ele é atemporal, né? Essa questão, essa fonte foi de 2015 e olha só, né, o Twitter ainda é uma grande rede social aí de bastante influência, principalmente, né, claro, todas as idades e principalmente no público jovem, né? Então, bem interessante. Beleza. Aí ela descreve o seguinte, olha só. A BL lança novo concurso cultural. Conte um conto sem aumentar um ponto. Bem bacana, né? Em razão da grande repercussão de concursos de microcontos do Twitter, né, da ABL, aqui no caso, o Albletras, né, a Academia Brasileira de Letras lançou no dia do seu aniversário de 113 anos um novo concurso cultural intitulado Conte o Conto Sem Aumentar um Ponto, baseada na obra A Cartomante de Machado de Assis. Conte um conto sem aumentar um ponto tem como objetivo dar um final distinto do original ao conto A Cartomante. Interessante, né? De Machado de Assis. Utilizando-se o mesmo número de caracteres, né? Ou inferior que Machado concluiu seu trabalho, ou seja, 1778 caracteres. Vale ressaltar que, para participar do concurso, o concorrente deverá ser seguidor do Twitter da ABL, o Albletras, né, gente? Beleza. Então tá, a questão destaca o seguinte: o Twitter é reconhecido por promover o compartilhamento de textos, né? Nessa notícia, essa rede social foi utilizada como veículo suporte para um concurso literário por causa do quê? Essa daí eu acho que vocês vão saber, ó. A. Limite predominante de extensão do texto. B. Interesse pela participação dos jovens. C. Atualidade do enredo proposto. D. Fidelidade a fatos cotidianos ou é dinâmica da sequência narrativa? Pausem o vídeo, tentem fazer. Quem tem Twitter aí, com certeza deve saber, deve ter mais facilidade aí para fazer essa questão, hein? Pausa o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Gente, pausaram o vídeo, tentaram fazer isso mesmo, gente. Quem tem Twitter, né? Isso mesmo. Gente, quem tem Twitter sabe exatamente que essa rede social, ela se baseia em limite, né? Ela tem o textinho lá, né, para você digitar, e nesse textinho tem um limite, né? Um certo limite para você poder digitar o seu texto, né? O que você quer escrever. E até assim, tem gente que questiona se é bom ou não. Assim, para pessoas que não gostam de textões, né, que para poder ler, né, fica algo mais objetivo, né?
digamos assim. Inclusive, acho que já até caiu uma questão uma vez no Enem sobre isso. Ele obriga, meio que obriga, né, o usuário, né, que no caso da conta, a ter aí ter mais uma objetividade do texto, né? Para não ficar aquele texto longo, ele meio que obriga a pessoa a escrever de forma mais objetiva, né? Com menos textos, né? Mas, gente, é uma rede social muito bacana, né? Inclusive, o nosso canal tem Twitter, a gente recomenda a vocês, é bem interessante. E, inclusive, é uma rede social muito importante na interação dos jovens, né? Então, assim, é bem interessante essa questão, esse quesito. Então, gente, em relação à rede social, aqui a questão, eu acho interessante que ela descreveu o texto, né, a gente percebe aqui, mas ela já perguntou, o comando dela é especificamente da rede social, né, o concurso aqui, olha só. O texto é reconhecido por promover compartilhamento nessa notícia. Essa rede social foi utilizada como veículo suporte. Então, ela pergunta da rede social. Claro que se a gente for analisar o texto, ele tem algumas pistas pra gente, né, sobre rede social. Quem não tem Twitter, quem não sabe nada sobre isso, o texto dá algumas dicas sobre como seria essa rede social? Sim, né? A gente pode analisar, olha só, que tá falando aqui sobre a ABL, né? É um novo concurso cultural baseado, conte-me sem aumentar um ponto, né? Tem como objetivo final distinto, nanana. Aqui, ó, o inferior, né? Que no caso, ó, concurso do trabalho, ou seja, 1778 caracteres. Então, a gente pode perceber que o texto dá algumas dicas sobre essa rede social, sim, né? A gente pode perceber em relação a isso. O que o Twitter vai trazer, a questão vai trazer aqui específico à rede social e ao texto, né? Para a gente ter a resposta aqui no caso, que seria a letra A correta, claro. E quem utiliza o Twitter, né, de cara, até lendo o texto, sem saber ou não, se ele dá dicas ou não, já mataria a questão aqui de cara, né? Principalmente usuários do Twitter, né, aqui no caso, já mataria de cara que seria a letra A, né? Pela essa questão dos caracteres, né? Do texto curto, né? Do limite objetivo. Já de cara já mataria a letra A aí. Mas para quem não conhece o Twitter, não conhece essa rede social, o texto dá assim alguns direcionamentos, né? Essa questão aí, ó, o inferior, né, concluir o seu trabalho, ou seja, esse limite, né? Olha só, principalmente aqui, ó, essa questão aí, ó, de 1700, ou seja, 1778 caracteres. Então a gente pode perceber que o texto direciona também essa questão de objetividade, de limites, né? Em relação à formatação não, aqui no caso, em relação aos textos, né, ao que será publicado. Então, assim, ela dá algumas dicas, né, sobre a rede social. Essa questão foi inteiramente sobre o Twitter, né? Inteiramente sobre essa rede social. Enfim, aqui no caso, especificamente, seria o limite. Por que não são as outras, gente? Interesse e participação dos jovens. Tá, gente, olha só. É questão, a gente pode perceber, deixa eu até dar um apanhado geral aqui, deverá ocorrer. Não, gente, olha só. Concurso. A gente pode perceber que no texto. No texto não tá falando nada de jovens, né? Lança concurso cultural, aumentar, nananana, seu aniversário. Não, gente, o texto, engraçado, por incrível que pareça, o texto não está referindo a jovens, ou seja, não é somente a jovens, não, tá? Então, assim, você não pode deduzir aí que seria por jovens, somente por jovens. O texto não tá direcionando isso, que é somente para jovens, né? Na verdade, ele não especificou, né? Se a gente for analisar, para participar do concurso concorrente deverá ser seguidor. Ele não especificou a categoria, né? Ser jovem ou não, idoso, velho, criança, enfim, adolescente, não. Ele não especificou a categoria, então já descarta. A atualidade do heredo proposto também não, né? Assim, ficou algo vago. Que é a atualidade do heredo proposto, né? Fidelidade aos fatos cotidianos também não, né? Aqui no caso, é um concurso cultural, né? A gente pode perceber que ele descreveu que seria um concurso cultural, enfim, né? Associado à EABL, mas ele não especificou aí a característica, enfim, não. Dinâmica na sequência narrativa, vocês poderiam confundir, né? Entre a E ou a A. Mas, gente, dinâmica na sequência narrativa, qual sequência narrativa? E qual dinâmica? Perceberam que a E, apesar de ser pegadinha, ela também ficou incompleta? Como seria essa dinâmica? Né? A A já de cara já descreve o que é o Twitter, né? O limite, né? Inclusive a gente tem esses pontos, né? Ó, a gente pode perceber os pontos sobre caracteres. Ele meio que vai dando algumas pistas, o próprio texto de como é essa rede social.
aqui no caso, né? Claro, para quem já usa o Twitter, conseguiria fazer essa questão sem precisar do texto. Enfim, né? É justamente pelo fato de destacar a rede social, né? Mas o texto ele dá algumas dicas. Gente, por isso que também não é dinâmica na sequência narrativa. Ele refere mais à questão limite, né? Limite aí dos textos, né? A gente pode perceber, ele destaca aí, ó, um conto sem. Aqui, ó, principalmente aqui, ó. Conte-me um conto sem aumentar um ponto. Aumentar um ponto. Limite, né? Que o Twitter tem muito essa característica, né? Inclusive, se você não consegue. Se você ultrapassar lá os caracteres, né? Você não consegue nem twittar. Você não consegue digitar seu texto. Isso é bacana, é interessante. Algumas pessoas não gostam, outras sim, né? Porque ele realmente torna o texto mais objetivo, né? Você meio que é obrigado a digitar um texto, aqui no caso, né? A digitar o texto mais objetivo, né? Principalmente para as pessoas que gostam de textão, ou seja, esse limite, ele auxilia aí você a digitar um texto objetivo, né? E você meio que é obrigado a digitar um texto objetivo. Então, assim, é algo interessante justamente, acredito eu, que eles devem ter criado essa ferramenta justamente por isso, para a questão de objetividade, né? Ter esse limite em relação aos textos. Eu não discordo, né? Não acho, não tenho nada contra, né? Pelo contrário, eu acho interessante, né? Justamente para deixar a objetividade no texto. Mas enfim, cada um tem sua opinião, né? É uma rede social muito utilizada pelos jovens. E na questão, né, pra gente não perder o foco aqui, em relação à questão, por esse motivo vai ser a letra A. Gente, quem usa o Twitter de cara já mataria essa questão, já saberia aí que seria a letra A, né? Em relação ao texto, né? O texto já vai dando direcionamentos também, né? Sobre isso. É questão de limites, conte sem aumentar um ponto, né? Questão dos caracteres, enfim. Vai se tratar exatamente da questão de limites aí em relação à extensão do texto, né, gente? Bom, espero ter ajudado vocês, né? Espero que vocês tenham entendido. Quem gosta de Twitter aí, gosta de twittar muito, né? Bom Twitter para vocês. Enfim, bons estudos para vocês. Utilizem essa rede social também para informações, tem muitas informações interessantes. É uma rede social bem impactante, né? Inclusive entre os, não só entre os jovens, né? Que tem bastante impacto social, né? E o Enem ele gosta muito de cobrar questões sobre o Twitter. Já reparei isso, é bem interessante. E claro, né? Não deixou de ser ainda uma rede social de bastante impacto aí para a sociedade, tá bom? Bom, gente, espero ter ajudado vocês, né? Curtam, compartilhem, ajudem a divulgar conhecimento, né? Vejo vocês aí nos próximos vídeos e, claro, bons estudos a todos!